Estamos aqui com o Luan Mestre, Vambora, craque do Funkball, camisa 10 aí. Tá mostrando, acho que agora para o mundo, né? Esse jogo aí que por hora só os brasileiros conheciam. E acho que está sendo muito especial para você, para todo esse grupo, né? A construção desse time, a história, né? E a pergunta que eu tenho para te fazer é exatamente ali sobre o começo da competição, né? Que logo de cara já teve um Brasil e Espanha, foi um jogo muito duro. Sim. Acho que o nervosismo bateu para todo mundo, para os jogadores, para a torcida. Foi uma grande lição, né, no começo do campeonato. Sim. E a pergunta que eu tenho para fazer como que essa derrota serviu de combustível, de aprendizado para vocês conseguirem alcançar esse objetivo de chegar na final e estar jogando amanhã uma final de Copa do Mundo no Brasil? Verdade. Primeiramente, boa noite. É um prazer falar com vocês. Cara, essa derrota, por incrível que pareça, assim, eu jogo futebol há muitos anos, mas tem vitórias que às vezes te dão uma certa, não é soberba, né? Porque não é a palavra certa, mas te dá uma certa confiança que às vezes lá na frente você se atrapalha. Então acho que esse DNA do nosso time ali de falar, cara, essa derrota, e aí, o que a gente precisa fazer para ser o diferente? Então acho que todo mundo precisou baixar um pouquinho a guarda, porque são muitos jogadores com poder de decisão. Então às vezes no momento que é para tocar, o cara já por ter instinto de finalizar, então às vezes acabava se equivocando. Então acho que foi uma derrota que foi de aprendizado e também, assim, muitas das vezes as pessoas dão a derrota pra gente como a gente só perdeu. Não, os caras tiveram o mérito dele. Seleção da Espanha, cara, é uma seleção muito bonita de ver jogar. É uma das seleções, assim, que é top do mundo, então foi uma derrota dolorida. Fica um gostinho de querer a revanche, mas se o Pai do Céu quis assim, que seja assim. Perfeito. Aproveitar, antes da gente partir ali para o bate-pronto, fazer uma outra pergunta que eu acho que a gente está vendo uma versão do Luan Mestre nessa competição que eu acho que ninguém conhecia, Sim. né? Tá correndo, tá se entregando, tá se doando de uma forma que a gente ainda não te viu precisar fazer isso. Sim. Eu acho que essa é a grande verdade, né? Sim. E como é que tá sendo assim para você, né? Que sempre foi o cara criativo, o cara das jogadas. Não que você não esteja fazendo isso, mas como é que tá sendo para você essa entrega diferente, esse sangue a mais que você tá dando? Eu fiquei sabendo ali que no GPS, acho que no jogo contra o Qatar, acho que você foi o que mais Sim. marcou ali, né, os dados do GPS. Conta pra gente aí como que tá sendo essa nova versão aí do Luan Messi na competição. Revelando um segredo para vocês, eu já joguei de volante, né? Muitos anos atrás, eu era aquele cara de marcar ali e tal, só que depois, com o tempo, eu comecei a ir para frente, então sempre fui esse cara depois, né? De um tempo de esperar a jogada para depois eu agir. Então hoje aqui na seleção eu sou mais o cara da nascente ali, para conseguir entregar a bola melhor para os caras e para mim tá tudo bem. Muita gente às vezes na rede social cobra, né? Pô, você não tá fazendo tantos gols, sei que, tal, tal, tal. Cara, eu amo competir, gosto muito de fazer gol, mas também eu sei, eu preciso ser importante de alguma maneira. Então eu encaro como, assim, quando o conjunto vence, para mim não me incomoda de verdade. Se amanhã eu fizer gol, se eu não fizer, levantando o título, para mim tá ótimo. Então, como você falou no GPS, graças a Deus o Felipe também tem me ajudado bastante. Felipe, assim, a comissão inteira, né? Claro. Então eu sou um dos que mais dá no GPS aí, em termos de distância, né? E também vira um jogador polivalente, né? Então, se o jogo tá para correr e para me marcar, vambora. Se o jogo tiver para fazer gol, vambora. Então, eu sou aquele cara que sou adaptável a qualquer jogo. O Dudu, técnico da seleção brasileira, finalista, né, Dudu? Chegando aí mais uma vez, né? O Dudu que já é campeão mundial com a seleção ali no ano passado e agora tá tendo aí a oportunidade de estar à frente como técnico, vai estar no Allianz Parque, vai estar com a torcida brasileira para viver esse momento aí que a gente espera que seja de muita glória para todo mundo, né? É isso. Dudu, a pergunta que a gente tem para te fazer a gente viu que a seleção teve uma evolução absurda, né, durante a competição. Teve aquela derrota dura para a Espanha, onde acho que foi bom para todo mundo, né, chacoalhar, cair um pouco na realidade que ia ser uma competição dura, né, mas vendo você ali comandando todos esses jogadores, esses craques, né, que não deve ser fácil, né, ter tanto ativo bom na mão para trabalhar, olhando do começo da competição agora para o final, que o Brasil chega super bem. Qual foram os ajustes técnicos, as mudanças que você achou que fizeram a diferença para o Brasil encontrar o futebol dele? Primeiramente, é um prazer estar falando com você. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho. Cara, assim, contra a Espanha, a derrota foi dura, né? Foi um aprendizado, mas a gente, desde o início da competição, a gente sabia que ia ser uma competição muito difícil, muito mais difícil que a competição passada. E logo pegamos de cara uma das favoritas ao título, que foi a Espanha. É lógico que não foi o resultado que a gente imaginava,
não fizemos o jogo que a gente estava programado para fazer, mas a gente entendeu que algumas situações, a ansiedade, o nervosismo da estreia fizeram a diferença. Depois daquele jogo, nós, né, nos reunimos para fechar e entender o que a gente deixou de fazer. E depois do jogo contra o Catar foi um jogo dificílimo também. E teve um detalhe, como você falou, depois teve essa evolução a partir do jogo do Peru. Um detalhe importante que a comissão técnica identificou era que a gente precisava sair bem no escalonado, né? Porque assim, quando a seleção brasileira sai bem no escalonado, o jogo flui naturalmente. Porque como estava acontecendo ao contrário, os adversários, né, marcavam mais atrás, não davam espaço para a gente jogar, e isso gerava mais ansiedade, e era difícil jogar contra uma marcação tão baixa. Então, assim, a partir do momento que a gente ajustou o escalonado, que a gente começou a sair vencendo o escalonado, isso facilitou para todo mundo. Para mim, na hora de mexer no time, para os jogadores, saiu um peso, saiu um peso durante o jogo começou a fluir um pouco mais. Eu acho que esse foi o principal ajuste que aconteceu para a gente ter vindo uma crescente na competição. Perfeito. Eu acho que a torcida toda sentiu, né, esse crescimento, esses ajustes, vendo o time jogar, né? Acho que não foi. Os 2 primeiros jogos foram mais difíceis, mas depois a gente viu que realmente tá tudo redondo, tá tudo fino e pronto aí para essa final, né? Assim, e também os jogadores passaram a entender que, mesmo tendo 13 craques no time, não adiantava, né? Assim, a gente precisava ter um grupo forte, um grupo mais unido ainda. A gente já estava unido, né? O período de treinamento foi muito importante para isso. E durante a competição é diferente, então a gente teve que entender um pouco mais o que a gente precisava fazer para sair daquela situação delicada que a gente estava vivendo. A gente, verdade seja dita, né? A gente estava à beira da eliminação contra o Catar. Sim, sim. A gente saiu da eliminação para a final. Então, os jogadores, a partir daquele momento, entenderam e se uniram ainda mais. A gente fala que aquela vitória contra o Catar, além de nos trazer mais conexão no grupo, trouxe aquela conexão do grupo, do time, da seleção com a torcida. Eu acho que isso também fez a gente crescer muito bem na competição. Com certeza. Essa partida contra o Catar, eu acho que tá no top 1, 2 aí de todo mundo, de emoção, de sentimento. A torcida no final, naquele match ball, foi, cara, sensacional. Que bom que a gente conseguiu sair com a vitória, o trabalho deu certo e que estamos amanhã na final em busca do título, né? Cara, assim, esse sentimento de estar na final é inexplicável. Eu, graças a Deus, já tive 2 oportunidades, na verdade 3, né? Oportunidade de estar no estádio jogando a final. Vou ter mais uma oportunidade. Então, pessoalmente, para mim, vai ser um momento marcante. Estando como treinador da seleção, uma final aqui no Brasil, meus familiares aqui vendo, os familiares dos jogadores aqui presentes. Então, vai ser um momento único. A gente espera coroar esse momento com o título, né? Da seleção, craque da Fúria. Lelete, a gente está vendo aí, né, que a seleção realmente encontrou agora o futebol, tá fluindo escalonado, tá fluindo dado, tudo que não estava acontecendo antes, agora tá fluindo para a seleção. Uhum. Como que foi nessa construção, acho que da equipe, né, num geral, como união, como entrosamento dentro do campo, como que foi juntar tanta gente boa num grupo só e conseguir chegar nesse entrosamento, não ter vaidade, todo mundo jogar por todo mundo? O que você sentiu que fez essa diferença da seleção realmente se unir? Cara, acho que é sempre difícil reunir tantos craques e encaixar assim de uma hora para outra. Acho que a gente, por todos aqui jogarem junto, contra por muito tempo, a gente já tinha isso, né? Só que o primeiro jogo a gente não mostrou que a gente estava tão entrosado. Então a gente pecou um pouco, erramos muita coisa. A gente também sabia que não foi bem, então perdendo aí para a grande seleção, dá um mérito também pros caras, jogaram pra caramba. Mas a gente sabia que a gente podia melhorar, cara. A gente se unisse mais, fechasse mais ali, a gente podia melhorar. Foi o que a gente fez. A gente virou a chavinha ali naquele jogo ali. E vamos mostrando agora que a gente está unido, que a gente está entrosado com o outro. E se Deus quiser, amanhã a gente vai ser campeão. Sobre a tua performance, né? Eu acho que você tá vivendo o prime, né? Do Lelete nessa World Cup. A gente já vinha assistindo ali no ano passado, principalmente no Split 1, atuações tuas que, né, não estava acostumado ali a distribuir o jogo. E na Cup a gente sentiu ali que depois da transição do Santos e tudo, não sei se foi uma questão de adaptação novamente, não vai jogando muito no campo, mas acho que agora, né, nessa competição, a gente está vendo realmente o crime do Lelete,
no X1, no drible, na finalização. Então, como que tá sendo para você, assim, ver que as coisas estão acontecendo, ver que teu futebol realmente se reencontrou e que você é de fato um dos destaques da seleção? Ah, mano, graças a Deus, né? Primeiro por tudo que tô vivendo esses tempos aí, tanto na Fúria quanto na seleção. Acho que foi muito trabalho, muita resiliência, e abdiquei de muita coisa para poder viver a Kings League, viver a Fúria. Então, acho que eu tô colhendo os frutos e espero também continuar, né? Dando tanta alegria, tanto pra Fúria quanto na seleção quando eu tiver. Teve a zona mista, né, que o Lipão ganhou o troféu lá e rolou o boato ali que esse troféu ia vir para outra mão. Vamos com tudo esse ano? Eu falei pra ele, se ele desse 10, ia pegar dele. Mas se ficar no Brasil também tá de boa. O importante é ficar aqui com a gente. Boa. E aí, irmão? O El aí, xerifão, um dos destaques da Kings Brasil. Um dos jogadores também que está desde o começo da trajetória, né, dos times brasileiros na Kings, desde o México, teve presente também no primeiro título mundial da seleção brasileira. E quando o Brasil foi para aquela primeira competição, era algo novo ainda, né? Mesmo que vocês já tinham jogado ali no México e tudo mais. E alguns jogadores que foram para aquela seleção ainda não estavam na Kings, né? Então, essa seleção de 2026, né, desse campeonato, são jogadores que estão na Kings League, que tiveram essa trajetória já dentro da liga para chegar para essa competição agora em janeiro. Olhando assim, comparando os grupos daquela primeira seleção para essa, você que teve presente aí no primeiro título, e se Deus quiser vai estar no bi também, qual que é a diferença aí que você sentiu desses dois grupos? O que você vê de diferente dessa seleção para aquela? Cara, então, primeiramente, boa noite, né? Agradecer estar fazendo essa entrevista, esse documentário com vocês. Cara, acho que é um pouco difícil comparar, né? Mas acho que os dois grupos são muito bons. De 2025, esse que agora é muito top também. É por isso que, graças a Deus, nós chegamos nas duas finais de 2025, e sagramos campeões aí, graças a Deus. E agora a gente está na final nessa de 2026. Cara, é difícil comparar, mas eu acho que essa de 2026 agora o nível foi um pouco mais difícil porque teve a liga, né, cara? E no Brasil tem muitos jogadores bons, muitos jogadores se destacando. E graças a Deus fazer parte dessas duas seleções é algo muito importante, não só para mim, como para todo mundo que foi convocado, mas é como eu tô te falando, não fugindo da pergunta, né? É difícil fazer essa comparação, sabe? Porque na seleção de 2025 tinham jogadores de alto nível também, nessa também. Na de 2025, acho que para convocar, quem fez a convocação, acho que foi um pouco mais tranquilo, Sim. teve um pouco mais de facilidade. Acho que nessa o Dudu e a comissão tiveram que quebrar um pouquinho de cabeça por conta de ter muita gente se destacando. Mas é isso, cara. É difícil fazer essa comparação, entendeu? Não, eu entendo. É muito jogador bom. Exatamente, entendeu? Galera, estamos aqui com o Kelvin, K9. Tamo junto. O Bolt aí já trouxe muito orgulho para a seleção. E a pergunta que a gente vai fazer para você, acho que é o que a maioria dos torcedores aí querem saber, né? Desde o início da tua trajetória na Kings League, né? Quando você chegou com o G3X lá no México, depois também na seleção, você sempre teve acostumado a participar dos principais momentos do jogo, do X1, do escalonado. E nessa competição, a gente está vendo um Kelvin com menos minutos, mas mesmo assim com a performance alta, brigando por artilharia, conquistando MVPs. A pergunta é, como que você está se sentindo, como que está sendo para você esse desafio? Que acho que imagino que todo mundo sabe que você gostaria de estar ali em todos os momentos, fazendo teus gols, trazendo alegria para a galera. Então, como que está sendo isso para você, irmão? Primeiramente, eu acho que isso é uma batalha aqui, né, que eu tô travando aí, primeiro comigo mesmo, né, como competidor, que quer sempre participar, quer sempre ajudar. Isso é uma coisa que eu tenho sofrido um pouco, né, sofri nesses dias. Mas como competidor também eu quero vencer, independente de qualquer coisa. Então a gente não está jogando tênis, não sou só eu que jogo, não é um esporte individual, é um esporte coletivo. Então a gente tem que entender que também tem um coletivo por trás, tem outras pessoas que tomam decisões, tem outros jogadores também que podem jogar. É,
independente de qualquer coisa, e eu como capitão também tenho que tentar liderar da melhor forma possível todos, né, os outros jogadores. Então é uma batalha aí que é um pouco difícil de lidar, de muita vontade de jogar, muita vontade de participar, em momentos que eu sei do meu potencial, sei que eu sou bom, sei que eu posso ajudar, mas também não posso simplesmente, né, aquipelar as coisas e, né, eu posso até não concordar, isso é um direito meu, né, mas eu tenho que aceitar, né, porque isso é a hierarquia, né, do futebol. Então é isso, tem sido, foram os momentos difíceis, mas muito felizes também por conquistar mais uma final, isso que importa. Perfeito. Pico o dedo, craque da Fúria, fixo da seleção. Acho que, individualmente falando, um dos maiores destaques aí, isso é unânime aí do público, de todo mundo que tá comentando. Parabéns aí pela tua campanha, irmão. Obrigado. Dedo, a gente tá falando aí com vários jogadores e muitos deles estão falando que você é o cara mais resenha desse grupo. Ah, eu sou um cara brincalhão, descontraído, né? Porque isso já é de mim. Onde eu vou, eu tento levar alegria. Mas eu acho que tá entre eu e o Lelete. O Lelete Então também. você, Belete. A gente além de ser os mais brincalhão, ainda são uma dupla de quarto, então cada vez fica mais entrosado. Tudo, então. Então, vocês imaginam, lá no quarto é muita resenha, o Lelete. Então eu acho que tá entre eu e o Lelete esse daí. Essa pergunta ela foi separada exatamente para você, porque a gente sabia que essa resenha ia cair aqui, que você é esse cara. Desse tempo aí, desde os treinos até agora, que a gente está chegando na final amanhã, qual, na tua percepção, assim, foi a resenha mais engraçada, o fato mais engraçado que aconteceu com o grupo aí, que dá para você trazer para a galera? Fato mais engraçado. Pô, tipo, a gente resenha muito coisa aleatória. O Lelete do nada fica gritando no meio da rua. Aí o El começa. O El falou uma palavra uma vez aí num treino aí que todo mundo morreu de rir. Acho que foi. Pô, esqueci o nome da palavra, não. Eu sei que foi uma palavra muito engraçada, mas todo Que mundo não existe. que não existe. Todo mundo ficou gastando ele. Até hoje a gente gasta ele sobre isso. Mas assim, a hora assim, eu não tô lembrando uma resenha específica, não, mas. Toda hora tá Mas rolando. tem uma resenha diferente. Onde a gente tá junto é uma resenha diferente. Tá? Estamos no refeitório junto, tem alguma resenha ali sobre alguma coisa. Toma na preleção ali, antes da preleção, toma numa resenha, toma treinando, toma numa resenha. Toda hora é uma resenha diferente. Então, acho que isso que ajudou bastante gente. Nosso clima é bastante leve. Independente se somos rivais em clube ou não, a gente aqui na seleção é um pró só, que é ser campeão. E se Deus quiser, amanhã a gente vai chegar lá. A nossa resenha e vamos ser campeão. Galera, estamos aqui com o Vitão. Valeu, bem. Vitão, acho que está aí mostrando para todo mundo, né? Um goleiro multicampeão na Kings League, um dos pilares do time da Fúria, né? Pelo estilo de jogo, pela entrega que faz ali. E agora podendo aí ter o privilégio de estar numa final de Copa do Mundo, representando a seleção brasileira. A gente viu que o Brasil ele foi crescendo no campeonato, a torcida teve junto em todo esse momento. E a gente viu que do primeiro jogo para o segundo, terceiro, cada vez mais a raça veio. Sim. Né? De todos ali que estavam juntos no grupo. Como que você acha que a torcida brasileira influenciou, empurrou a seleção junto nessa campanha? Cara, jogar em casa é sempre muito divertido, obviamente. E, pô, ajuda muito, né? Principalmente quando aqueles momentos difíceis, né? Acontece no jogo, é normal, né? O adversário acaba dificultando ali os processos do jogo e a torcida tá ali para empurrar. Quando você baixa um pouquinho a guarda, a torcida vai lá e levanta de novo. Então, pô, tá jogando em casa é sempre muito gratificante, assim. Legal. E vocês conseguiram sentir essa evolução da torcida durante o campeonato? A gente que estava do lado de fora, a gente viu que no começo a torcida também estava um pouco perdida em como torcer, mas depois a gente viu que foi engrenando. Vocês conseguiram sentir isso lá dentro do campo? Sim, mas eu acho que vai muito também das nossas atuações, né? Eu acho que quanto mais, né, quanto melhor a gente jogou, né, melhor ficou a torcida também, né? Porque a torcida também acaba ficando tensa, então isso acaba, a gente transmite do campo essa, né, essa coisa. Então acho que a gente foi evoluindo como time e a torcida também foi evoluindo junto com a gente. Galera, estamos aqui com o Esaú. Esaú, goleiro da Laude, da seleção brasileira. Um dos principais goleiros do mundo aí, bem reconhecido já por todos os cantos aí, pelo trabalho que você vem fazendo.
E agora chegamos aí no grande dia, né? Chegando à final, chegando esse desafio de jogar ali num estádio, jogar com a torcida junto. O que que o torcedor, o que que a torcida no geral pode esperar da seleção brasileira no dia de amanhã? Eu acredito que não vai faltar é vontade, dedicação, né? Eu acredito que se for preciso nós vamos deixar a vida ali dentro, né? Dentro do Allianz Parque, acho que é um momento muito muito significativo para nós, né? Por ter chegado no final do Mundial. Então, pode ter certeza que nós vamos deixar tudo dentro de campo para poder conquistar o bicampeonato. Tom, tamo junto, o Spider foi evoluindo na competição, né? Chegou, acho que no que a gente viu naquele primeiro split, daquele Spider que decide, que participa do jogo, né? E a gente quer saber o quão especial é estar jogando uma final de Copa do Mundo aqui no Brasil. Pô, cara, assim, se eu for parar para tentar descrever, né? Mensurar em palavras é bem difícil. A palavra que eu tô achando para me confortar é privilégio, cara. É um privilégio poder disputar. Acho que pra gente como atleta, chegar a disputar uma Copa do Mundo já é o ápice como atleta, né? Representar seu país, ainda mais o nosso Brasil, que é um celeiro de craques, onde a criança já nasce querendo chutar bola. Você poder vestir a camisa da seleção brasileira já é maravilhoso, e ainda poder disputar uma Copa no nosso país é imensurável poder descrever assim o que está sendo isso. Então, acho que eu vou demorar um tempo ainda para tentar ver a dimensão do que é tudo isso, mas tô vivendo cada segundo, cara. Cada segundo eu tô vivendo tudo isso daqui.